Meus amigos, o jornalista patriota Caio Coppola mostrou ao vivo na CNN a prova que acaba com os argumentos de Moraes e do STF para bloquear o X. Sem medo de retaliação, Coppola revelou o tamanho da loucura de Moraes com uma decisão que certamente vai se voltar contra ele e o STF, que vai cobrar caro. A revista Oeste já divulgou a informação de que ministros já cogitam abandonar Moraes pelo caminho. Veja o que disse Caio Coppola. Impacta a imagem do Brasil, para além das moedinhas, tá? Impacta a imagem do nosso país? Olha, alto lá, Basília. Antes de mais nada, é preciso lembrar ao nosso telespectador que o Brasil não é o único país em que o X, antigo Twitter, está bloqueado por determinação judicial. Olha só, a China, segunda maior economia do mundo, governada por um partido único, também impede acesso dos seus cidadãos à plataforma. O banimento vigora desde 2009, quando estudantes e trabalhadores, considerados subversivos e antidemocráticos pelo Partido Comunista Chinês, foram impedidos de manifestar sua insatisfação com o regime. E naquele mesmo ano de 2019, o Irã, uma teocracia islâmica fundamentalista, onde não existe aí separação clara entre religião e Estado, também proibiu o X, antigo Twitter, como resposta a uma onda de protestos populares. Da mesma forma, a Rússia, a nação que detém aí o maior arsenal nuclear da Terra, sob o governo do autocrata Vladimir Putin, o X, antigo Twitter, foi banido em 2022 em resposta a críticas contra a invasão ilegal da Ucrânia, que já matou centenas de crianças e milhares de civis inocentes. A Coreia do Norte, ícone global do comunismo, também impede acesso ao X. Na verdade, por lá, poucas pessoas têm acesso à internet, já que a circulação de ideias não é vista com bons olhos pelo líder supremo Kim Jong-un. Um pouco mais para baixo no mapa, no Sudeste Asiático, o regime militar de Myanmar, desde 2021, decidiu bloquear o X. Segundo a Agência de Direitos Humanos da ONU, o antigo Twitter sofria pressões para ceder informações privadas da população para o governo. Onde mesmo que eu vi alguma coisa parecida assim? Na matéria exclusiva da CNN Brasil, publicada dia 19 de agosto. Aspas. Sem ordem judicial, Polícia Federal pediu ao X informações sobre deputado federal. Olha só que curioso. Segundo a reportagem, o documento enviado ao X pedia nome, CPF, e-mail, endereços, terminais telefônicos utilizados ou cadastrados, dados bancários e do cartão de crédito cadastrados e logs de criação de conteúdo contendo IP, data, hora da conta do usuário, fecha aspas. Ainda de acordo com essa matéria aqui da CNN Brasil, o artigo 10, parágrafo 1º do Marco Civil da Internet diz que o provedor só será obrigado a disponibilizar os registros mediante ordem judicial. Será que era isso que acontecia lá no regime militar de Myanmar? A requisição de informações sem ordem judicial e a determinação de bloqueio de contas contrariando a lei civil e os princípios constitucionais vigentes? Aí eu já não sei, porque eu confesso, eu desconheço as leis de Myanmar. O que eu sei é que o Turcomenistão baniu o X e só permite que os cidadãos acessem a internet sob supervisão do Estado. Por sua vez, o Paquistão, a exemplo do Brasil, tirou o X do ar nesse ano de 2024. E a justificativa deles também é plausível, é razoável. Por lá, opositores denunciaram supostas fraudes nas eleições, o que foi interpretado pelos donos do poder como fake news. Olha, pode parecer para alguém mais avisado que todos esses países citados são governados por regimes opressores, que violam os direitos humanos e as liberdades individuais. E que o autoritarismo, a antidemocracia, é o denominador comum entre todos os países que baniram o X até o momento. Só que tem mais um país que baniu o X. Agora, mês passado, um país irmão, um país hermano, um país que, segundo o Partido dos Trabalhadores, acabou de passar por uma jornada pacífica, democrática e soberana nas últimas eleições. É um país chamado Venezuela, cujo líder, Nicolás Maduro, é amigo e companheiro de Lula da Silva, um homem que nos garantiu que os relatórios internacionais sobre a ditadura e sobre a violência política na Venezuela não passavam de narrativas. Como afirmou o PT em nota oficial, Maduro mantém um diálogo contínuo com a oposição, mas o líder bolivariano precisou banir o X, antigo Twitter, para evitar protestos após as eleições.
Infelizmente, a medida não foi suficiente, já que ao menos 25 manifestantes da oposição foram mortos. O fato é que agora nós fazemos parte dessa lista de países onde o X, antigo Twitter, foi banido. China, Irã, Rússia, Coreia do Norte, Mianmar, Turcomenistão, Paquistão, Venezuela e Brasil. Eu, particularmente, acho que as nossas instituições, especialmente o STF e o governo Lula, fizeram por merecer um lugarzinho nesse seleto grupo de nações, como disse meu debatedor, soberanas. E só um último aviso importante, Basília. Se você gostou da minha análise, se você deseja compartilhar esse conteúdo, lembre-se que você está proibido, por ordem suprema, de compartilhá-lo pelo X, sob pena de multa no valor de R$50 mil por dia. Senhor presidente, senhores senadores, deputados, quero parabenizá-lo por essa sessão, em que homenageia aí o rei do caju, o senhor Tomás de Aquino, tão bem representado e ter a vida detalhada pela sua luta, ideais e tudo que produziu. A coisa mais importante, esse homem gerou empregos, e quem gera emprego gera honra. Então, concluo minha palavra sobre ele, dizendo que quem gera honra, gera dignidade, porque a honra de um homem é o seu trabalho, e um homem sem trabalho é um homem sem honra. Por isso, todos aqueles nordestinos que vieram a essa sessão solene para homenagear a própria família que aqui está, membros da família, eu gostaria de abraçá-los, tem todo o meu respeito e todo o meu agradecimento enquanto brasileiro, até porque sou nordestino também. Senhor presidente, eu teria muito a falar, mas espero que esse muito a falar, embora seja muito importante, gostaria que Vossa Excelência considerasse, enquanto presidente, sentado na cadeira de presidente, de que eu esteja na tribuna e não estou em função do meu quadro, da minha cirurgia, mas para que a TV Senado e os veículos pudessem reproduzir a minha fala como se eu estivesse na tribuna. Eu tenho muito para falar, mas poderia falar para a cadeira vazia. Vossa Excelência não é o presidente dessa casa, mas o que eu tenho para falar é para o presidente Pacheco. Mas eu quero falar olhando para ele, como eu tenho feito aqui, sem qualquer tipo de covardia, sem conversa de gabinete. Há uma indignação de uma nação que se sente órfã dessa casa. Dos três poderes, diz a Constituição, que são harmônicos entre si, embora não haja harmonia, porque não tem três poderes, só existe uma ditadura instalada nesse país, e em que um homem só é o CEO de alguns outros que se juntaram, e ele representa o ministro Alexandre de Moraes. Eu quero perguntar amanhã para o senador Pacheco, depois da tal reunião em que eles saíram pousados, que a Folha de São Paulo postou, o Estadão postou, as redes sociais postaram, aquela reunião em que a imprensa entrou para fotografar com essas máquinas assim, que pega todo mundo, né? Aquelas lentes maravilhosas, e lá estava o presidente dessa casa. Ele participou, ele é presidente de um poder, foi convidado, até aí nada demais. Até aí nada demais. Em seguida ele dá uma entrevista e diz que é preciso ter muito cuidado, né? As questões constitucionais e tal, porque ele é um advogado preparado e tal, mas o discurso dele meio conversa de bebo para delegado. Ele tem uma obrigação conosco. Ele é presidente dessa casa. Ele tinha que chamar essa casa para dizer, olha gente, eu estive lá representando o Senado e foi tratado esse assunto. Eu exijo, como senador, o respeito do presidente dessa casa, porque ele não fala no meu nome. O que ele falou naquela reunião? Certamente falou no meu nome.